Começando agora mais um programa Mudando de Assunto aqui com a nossa nutricionista Luísa Fernandes. E hoje a gente vai falar sobre gorduras. Eu acho que é um tema que todo mundo tem curiosidade, todo mundo tem dúvidas e tem muitos mitos em cima desse assunto, né, Luísa? Exatamente. É muito falado, né, que gorduras prejudicam o organismo e hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Então tem os mitos do colesterol, né, que o consumo de gorduras pode estar prejudicando esse aumento do colesterol. Por isso que as pessoas acabam deixando de consumir alguns alimentos que têm gordura. Mas na realidade não funciona bem desta forma. As fontes de gordura são saudáveis sim para o nosso organismo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Entre todos esses tipos de fontes de gordura, quais são as benéficas e quais aquelas que a gente deve evitar, não deve consumir com tanta frequência? Existem gorduras de todos os tipos, né? Então, as gorduras que são consideradas prejudiciais, eu acabo resumindo de uma forma simples, que são aquelas gorduras que vêm em produtos industrializados. É gorduras hidrogenadas, é gorduras trans, tudo que vem em produto industrializado e que vem aí de criação industrial, né? Gorduras de fonte animal, em excesso, pode até ser que prejudique, sabe? Tipo banho, esse tipo de coisa, mas não é exatamente isso que hoje a gente vem consumindo em exagero, são produtos industrializados. O que a gente também tem que focar em alimentos saudáveis aí, gorduras boas. Fontes de frutas, o coco, o açaí, também tem o abacate, então são fontes bem bacanas aí para serem utilizadas. Gorduras benéficas não vão atrapalhar o nosso organismo, então é bem interessante o consumo. Outras fontes de gordura são as castanhas, as oleaginosas, a castanha do Pará, a amêndoa, nozes, então são sementes também auxiliam, chia, linhaça, o que mais? Óleos são bem benéficos também, azeite de oliva, tem outros tipos de óleos, né? Óleo de linhaça, de abacate, então tem outros tipos que a gente não é acostumado. Isso se vende, e onde é que a gente encontra? A gente acaba encontrando mais em loja de produtos naturais ou mercados maiores, e a gente sempre acaba encontrando. E as frutas é bem tranquilo, a gente encontra aí em feiras, em mercados e tudo mais, né? E mesmo ela sendo uma gordura benéfica, a gente tem que cuidar com a quantidade consumida ou é uma coisa que não precisa tomar tanto cuidado? As gorduras a gente não precisa ficar tão preocupado assim com quantidade, sim em qualidade. A gente sempre tem que preferir então as mais naturais possíveis e evitar as industrializadas. Mas é claro que a gente também não pode exagerar na quantidade, porque existem outros nutrientes, né? Não é interessante a gente estar consumindo em excesso. Vai comer abacate? Consome aí, pode até consumir todos os dias, 1 colher, 2, sabe? Então tu tem que ter sempre uma dosagem, por isso que é legal ter uma orientação bacana para você saber o que está fazendo. É bem interessante a gente falar também que a natureza ela é sábia. Eu tenho um mestre aí que ele estuda muito sobre isso e a natureza ela é sábia. Não vai ter uma gordura aí na fonte de vegetais que tenha açúcar junto, né? Então abacate, coco, eles não são muito doces. Quando a gente acaba colocando açúcar junto com as frutas que tem gordura, por exemplo, ou fonte de gordura, aí que pode estar prejudicando. Por isso que produtos industrializados são prejudiciais. Existem outros componentes nele que também acabam prejudicando. E aí fica o exemplo do leite, né? Do sorvete. O leite tem a gordura, o sorvete tem ali o açúcar, e aí acaba que junta tudo isso, sim, pode ser um pouquinho prejudicial. Tu tem que sempre focar, então, em alimentos saudáveis. Quando forem industrializados, ter um certo cuidado, porque esses sim que podem prejudicar. Eu acho que o colesterol também é um ponto que muita gente tem dúvida e eu acho que é bom dar mais uma pincelada para o pessoal entender bastante. A respeito do colesterol, não necessariamente é a gordura que a gente consome que vai elevar o colesterol, né? Então é muito falado sobre ele. Normalmente o colesterol é um exame bioquímico em que a gente avalia que o nosso organismo como um todo está com desequilíbrio. Não é porque o colesterol está elevado que é ele o problema, pode ser outros problemas relacionados. Por isso que é interessante sempre buscar orientação profissional, verificar. Então, quando o colesterol está alto, eu não preciso reduzir gorduras. Eu preciso saber o que está elevando, já começa por aí. E sim, eu preciso consumir gorduras benéficas. Preferir as boas fontes de gordura, então, né, que a gente falou, sementes, oleaginosas, as frutas, os óleos. Evitar aquelas que são prejudiciais, que normalmente são essas que vêm em produtos mais industrializados, refinados. Os óleos, hoje em dia, existe um aumento muito grande de ômega 6, que é um óleo um pouquinho mais inflamatório.
E qual que é o problema? Ele também é refinado, isso acaba prejudicando, então é encontrado em óleo de milho, soja, né? Então por isso que a gente acaba orientando sempre o azeite, porque aí tem o ômega 6 e tudo mais. Então sempre tem um porquê. Então é interessante pegar essa orientação como um todo, fazer as melhores opções e aí sim ter saúde. Falando da gordura em si, eu acho que para quem está preocupado com a gordura, principalmente quem quer perder peso, agora tem uma nova alternativa, um novo aparelhinho aqui para o pessoal, né, para os teus clientes. Exatamente. Então a gente trouxe aí um aparelho bem legal, ele faz a composição de gordura, massa magra e massa gorda, e ele é bem preciso, ele faz até uma forma de ultrassom. Então eu vou mostrar como é que funciona o aparelho. Ele é um ultrassom, a gente coloca na prega do adipômetro. É a mesma prega que é feito o adipômetro, a gente consegue verificar a quantidade de gordura e de massa magra. O que a gente faz? A gente seleciona, né, faz toda uma anamnese, um relatório da pessoa. A gente seleciona as pregas que a gente vai utilizar, qual é o método, quantas pregas, os locais que serão inseridos o ultrassom. E aí a gente consegue observar a quantidade de gordura que tem em cada local do nosso organismo e também consegue observar a quantidade de massa magra que tem. Também é possível fazer uma ultrassom. Então, a gente coloca o aparelho em uma região e a gente faz um ultrassom e aparece exatamente a foto de um ultrassom, que seria a diferença ali da gordura e da massa magra. Ele é um aparelho bem tecnológico e ele acaba mostrando exatamente a porcentagem de gordura e de massa magra sem interferências, então não tem nenhum tipo de interferência. Se a pessoa consome alguns suplementos, tipo cafeína, se ela faz atividade física, isso não vai acabar prejudicando na nossa avaliação, porque a gente consegue ver exatamente ali a quantidade que se tem de cada massa ali, né? E a gente, pegando nele com a prega, não necessariamente, se a gente pegasse com o adipômetro, não necessariamente seria exatamente fidedigno. Existem algumas formas de que acabam atrapalhando a nossa avaliação. Então a gente vai mostrar aqui como é que funciona o aparelho, justamente para ficar mais fácil de entender. É selecionado aqui, então, o protocolo utilizado, são feitas as pregas, a gente vai selecionando as pregas no corpo da pessoa, dependendo, né? A gente vai selecionando e vai mostrando exatamente onde tem que ser pego. Sai um relatório completo aqui, dizendo como é que está o percentual de gordura, como é que está o IMC. Passa todo um relatório dizendo qual é o excesso de gordura, o que tem que ser perdido. E esse aqui, então, é a parte onde mostra o scan aí do ultrassom. Aqui é possível observar, então, esse aqui é do abdômen. Aqui em cima é a pele da pessoa. E aqui é o músculo da pessoa, né? Todo esse intervalo entre pele e músculo é a camada de gordura. E aqui a gente acaba definindo exatamente quanto de gordura a pessoa tem. Aqui já é possível, então, a gente observar que a quantidade de gordura ela já é diferenciada, ela já é maior. Existe uma produção maior aqui também de gordura nesses adipócitos aqui. Então, é bem possível observar e a gente consegue acompanhar também a evolução da pessoa e saber se realmente o plano alimentar e a atividade física está funcionando de forma adequada. E agora que a gente literalmente pode ver a gordura do nosso corpo e como isso interfere, agora graças a esse aparelhinho a gente pode ter um controle melhor, queria que tu desse algumas dicas para quem está em casa de um consumo então adequado das gorduras. Exatamente, a gente precisa estar consumindo alimentos fontes de gordura, até porque alimentos fontes de gordura saudáveis, eles acabam auxiliando no processo de emagrecimento também. Então a gente pode estar consumindo um alimento que eu sempre acabo orientando o consumo é o abacate. A gente pode utilizar ele puro. Para quem não gosta, pode fazer uma vitamina, não tem problema. O que mais que a gente pode estar utilizando? O coco. É bem interessante o consumo dele, da fruta mesmo. E hoje em dia já tem lascas de coco, né? Então a gente pode estar utilizando também, que vêm prontas, ou a gente pode fazer em casa. Esses são duas frutas aí que eu sempre acabo orientando. E o açaí também. Quem faz atividade física, é muito legal o consumo, porque além de fontes de gordura, auxiliam no processo de emagrecimento, né, de perder gorduras, essa gordura ela acaba reduzindo, eu também dou uma fonte de energia. Hoje em dia já se sabe que não é a contagem de calorias que acaba definindo o alimento. Então eles são calóricos, porém eles auxiliam no processo de emagrecimento.
Tá certo, então acho que já deu para tirar várias dúvidas do pessoal que está em casa. E se você ainda tem alguma dúvida em relação a esse assunto ou quer sugerir outro tema para o nosso programa, é só estar enviando uma mensagem tanto no Facebook do programa quanto no Facebook da Nutricionista, que a gente vai estar lendo todas essas sugestões e trazendo para cá para vocês assistirem e tirarem todas as dúvidas possíveis. Encerro esse bloco por aqui, mas eu já volto. E hoje aqui na academia do professor Nelson. Professor, hoje o nosso tema é defesa pessoal para mulheres, mas eu acho que antes de a gente mostrar como pode ser feito, é interessante a gente falar que para eu estar preparada para uma situação, não necessariamente eu vou ter que agir de uma forma física, né? Não, eu diria assim, defesa pessoal para mulheres, defesa pessoal para crianças, para homens, e a verdade é assim, a defesa pessoal ela é muito mais de caráter psicológico do que propriamente físico, né? Até quando eu trabalho uma técnica, no momento de utilizar essa técnica, eu tenho que estar psicologicamente muito bem, e muito bem treinado para utilizar isso, e inclusive em determinadas circunstâncias, até não utilizar. Mas como é que eu vou sacar isso, se o momento é para usar ou não? Eu tenho que estar muito bem treinado, tanto sobre o ponto de vista físico e o ponto de vista psicológico, esse último o mais importante. É importante falar também, como a gente já tinha conversado anteriormente, que uma coisa a gente vê aqui na TV, como elas fazem, como elas se portam de determinadas maneiras, mas na vida real é diferente. Se acontece uma ocasião específica com a gente tem que estar preparado para saber reagir e como se comportar, né? Muda totalmente o contexto. Você mencionou muito bem. Uma coisa é você treinar na academia com um colega, com uma colega, prevendo a situação. E outra coisa é o fato acontecendo, a situação acontecendo. Como está a tua adrenalina, como está o teu emocional, como você vai gerenciar essa questão interna é determinante nas suas ações, nos seus movimentos. Isso é vital para que a técnica funcione e você funcione como estrutura, como um todo, porque braços e pernas não funcionam sozinhos. E antes de a gente partir para a prática, então, eu queria falar uma coisa que eu acho que é bem importante. Não é porque eu tenho menos força que o senhor que eu não vou poder me defender de ti se algum dia eu precisar. Que a questão da força não é tão importante assim, né? Não, dentro da estrutura que a gente trabalha, a técnica, ela sempre vai superar a força. Isso é vital. Você, com toda a energia que você tem, não importa se você pesa 50, 60 quilos, se você treinar e direcionar essa força para um ponto específico, você derruba um homem de 120 quilos com um impacto. Basta direcionar no ponto certo, na distância certa e o estado emocional correto para o momento. Tá certo, então. Agora nós vamos partir para alguns exemplos práticos de defesa mesmo para mulheres. Acompanhem. Então agora a gente vai começar a parte mais prática, né, professor? Eu queria que tu começasse apresentando as nossas guerreiras que vão estar aqui demonstrando e falar esse primeiro movimento delas. A Cris e a Karine, né, estão demonstrando uma técnica de defesa de faca, que a princípio parece muito fácil, mas não é muito fácil não. Como nós já mencionamos, demanda bastante estudo, e em faca nós damos preferência às técnicas de esquiva, utilizando a projeção. A projeção ela se utiliza da força do adversário, vindo na sua direção, e você segue o fluxo da arma. Você nunca vai contra a arma, mas sempre a favor do movimento da arma. Isso no caso de faca, né? Objeto pontiagudo. Então você nunca pode ir contra a arma, você sempre tem que seguir o fluxo do movimento. E dentro desse fluxo, você aplica as técnicas, determinadas técnicas específicas, como elas estão utilizando, demonstrando a imobilização, a neutralização do adversário. Então o que elas vão demonstrar agora é um soco frontal, né? As alternativas são inúmeras, tanto para a defesa, karatê é um universo muito rico de técnicas e de dinâmica, né? Então ela utiliza aí o momento que ela tem disponível para aplicar, porque o treinamento é mais ou menos assim, a gente faz o estudo da técnica, a gente armazena esse conhecimento e, na circunstância, no momento, a memória disponibiliza e o corpo reage. Por isso que o treinamento ele é sistematizado e repetido várias vezes o movimento, até você sentir absoluta confiança na dinâmica e ele pareça algo bem natural. Em suma, ele passa a fazer parte dos seus reflexos, não é algo estranho. Então, quando você precisa, imediatamente o movimento flui. Então, ataque de soco, chute, né, projeção ao solo, né, e o interessante dessas técnicas, se você quiser, dá para ir em frente. Ela sempre continua. Todo o processo técnico ele continua. É que nós trabalhamos sempre em cima de 1, 2, 3, 4 movimentos, no máximo você procurar definir a situação, se tiver que reagir, ok?
E agora, para finalizar, né, professora, a gente vai mostrar uma situação onde alguém segura a pessoa por trás, né? Como que elas vão reagir? No caso, uma situação que você esteja na rua e eventualmente seja abordada pelas costas, então, basicamente, você tem que usar a sua melhor ferramenta, que é o seu corpo e a sua mente funcionando em harmonia. Para resolver a situação no momento. O seu espírito está atento, consciente que você está passando por uma situação de risco, então você usa o peso do seu corpo, a esquiva, né, o escape, e também os braços para sair do momento e logo em seguida virando a chave e imobilizando o adversário. Né? Então é um processo altamente técnico. Esses processos também são inúmeros. Nós selecionamos aí 2 chaves que são mais comuns e que geralmente o pessoal sempre nos pergunta se me pegarem uma gravata, se torcerem o meu braço. Então não é difícil de sair, mas demanda bastante treinamento até para você ter a calma e direcionar a força e colocar o corpo na posição certa. Porque senão você pensa que está saindo da chave e está entrando na chave. Ok? Então esse cuidado é importante. Daí demanda o treinamento. Treinamento é importante. Exatamente. É questão de praticar para saber o que fazer na hora certa, né? Atitude certa, na hora certa, ok? E a nossa política é treinar, estudar ao máximo a técnica para fazer o mínimo de esforço possível com o máximo de aproveitamento. Tá certo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada às meninas que nos ajudaram com essas demonstrações. E encerro essa parte do programa aqui mostrando que sim, nós mulheres também somos capazes de nos defender em qualquer ocasião. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. She my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm my little lover boy. Yeah, I love you, my baby, a heart and a soul. Love my life, I want you never grow. She my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby, I'm my little lover boy. Macho André. You got me riding, you got me running, high, run, and away you wanna allow to roar. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, away you want some out to do. You got me run, you got me ride, you got me running, high, run, and away you wanna allow to roar. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, where you want some altitude. You
got me peeping, you got me hiding, you got me peeping, hide, peeping, away you wanna let to roar. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, where you want me out to do. Well, going away to live, won't be back no more. Going back down south, tell the water to go. One more not trouble, I'll be worried in my mind. Well, baby, I just can't be satisfied. I just can't keep from crying. Well, feel like it's snapping, pistol in your face. I gonna let some cry, you're the reason, where's the place? One more trouble, I'll be worried in my mind. Well, baby, I can never be satisfied. I just can't keep from crying. In my sleeping, hear my dog bell ring. Looking for my baby, I couldn't see enough a dog a thing. One more not trouble, I'll be worried in my mind. Well, baby, I can never be satisfied. I just can't keep from crying. Well, baby, I can never be satisfied. I just can't keep from crying.